Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar as decisões das políticas monetárias nos Estados Unidos e na zona euro. Aliás, vamos estar a olhar para as eventuais futuras decisões. Vamos também analisar a evolução do preço do petróleo e também da economia chinesa, isto na semana em que arranca o ano novo chinês. Por fim, também vamos analisar a época de resultados. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Filipe Garcia, economista da IMF, informação de mercados financeiros. Filipe, bem-vindo de volta. Olá, viva. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado. Vamos começar precisamente pela zona euro. Temos aqui umas declarações recentes do governador do Banco Central dos Países Baixos, que antecipa mais duas subidas de meio ponto nas próximas reuniões de fevereiro e de março. Como é que olhas aqui para o atual ritmo das subidas do BCE? Vão subir se sim e se sim, até quando? E quando é que poderá haver aqui um momento de inversão desta política monetária, se é que é possível vislumbrar esse momento atualmente? Bom, estas declarações devem ser vistas, na minha opinião, devem ser enquadradas dentro daquilo que vai sendo, enfim, a luta entre as duas grandes fações que existem no BCE, aqueles que optam por, ou pretendem que haja uma subida dos juros mais moderada, outros que sejam mais agressivos, e isso tem sido bastante patente nas reuniões que temos vindo enfim, a acompanhar, sobretudo, enfim, no pós-reunião em que cada uma dessas fações se posiciona. Eu fico com a sensação de que a Presidente, e que tem uma voz importante no Conselho, é alguém que estará algures no meio dessas duas fações, e, portanto, eu creio que aqui trata-se essencialmente de continuar a lutar contra a inflação, mas sem subir os juros em demasia. Parece mais ou menos evidente, aliás, olhando para o mercado, está consensual a subida de 50 pontos base na próxima reunião, agora a 2 de fevereiro, e também mais 50 pontos base na reunião de 16 de março. A partir daí, digamos, é um bocadinho mais difícil perceber o que é que irá acontecer, se irá haver mais uma subida de 50 pontos ou duas subidas de 25, mas aquilo que é mais ou menos consensual nesta altura, e não me parece que os mercados, digamos que os governadores, os membros do BCE, tenham vindo a disputar esta expectativa de mercado, é que tenhamos mais 150 pontos base de subidas e que aí se acabe o ciclo. Olhando para mais lá para a frente, já há alguma probabilidade de cortes entre o final do ano 2023 e início de 2024. E isso não deixa de ser curioso, porque significa que o mercado está essencialmente à espera de uma desaceleração económica de tal forma pronunciada que não só a inflação venha, digamos, mais de encontro aos objetivos do BCE e até dos restantes bancos centrais, como o que obrigue mesmo, digamos, a que haja um corte de taxas. Penso que se deve também relacionar essas expectativas de eventual corte de taxas no final do ano com aquilo que se espera para a Fed, porque essa é também a perspectiva cada vez mais do mercado, de que já haja cortes no final do ano, quando ainda nem sequer vimos o topo da política monetária ou deste ciclo de política monetária. E como é que se encaixam aqui dois fatores que eu acho que são... podem ser disruptivos e podem mexer aqui com esta dinâmica toda, que é os programas de recuperação e resiliência, que serão um fomento indireto da inflação também, e um suporte à economia, portanto, poderá estar aqui depois também contra o corte de juros, mas também aquilo que se fala, que é a resposta europeia ao programa de Biden para a luta contra a inflação. Achas que haverá isso ou será tudo redirecionado para os PRRs? Relativamente aos PRRs, vamos ver como é que eles se implementam. Aquilo que nós percebemos foi desde logo no início de Portugal, falando de Portugal, que tinha sido bastante rápido numa primeira fase de implementação ou tentativa de implementação do PRR, mas depois as coisas começaram a andar um bocado de lado e isso está a acontecer também um bocadinho no resto da Europa e, portanto, não estou muito certo que isso tenha um impacto assim tão grande quanto isso. Eu creio que é importante perceber de onde é que tem vindo a inflação. E nós tivemos no final de 2021 e início de 2022, antes da guerra,
tínhamos um conjunto de problemas ligados às cadeias logísticas, também a recuperação económica pós-Covid, e na altura já se sentia até alguma subida dos preços da energia. A partir da guerra, a parte dos preços de energia, enfim, ganhou uma importância, enfim, muito maior, mas, e era aqui que eu queria chegar, havia aqui dúvidas sobre o que é que iria acontecer aos salários e se eles seriam ou não fonte de inflação. E aquilo que temos visto é que os salários reais têm vindo a diminuir de maneira bastante significativa, o que significa que também não são eles fontes de inflação e dificilmente serão. O que tem causado a inflação nestes últimos 2 trimestres tem sido essencialmente a chamada expansão de margens, ou seja, as empresas com algum poder de mercado a aproveitarem essa situação para subirem preços, sentindo que há um ambiente geral de aceitação de preços mais altos. Ora, em 2023 é improvável que isso volte a acontecer ao nível da expansão de margens. Ao nível dos salários também não vemos aqui grandes evoluções, portanto, aqui a questão seria se a economia conseguisse realmente voltar a acelerar, o que também não parece ser neste momento o mais provável, ou se os preços da energia voltassem outra vez a subir. Aí, e de outras matérias-primas. E aí isso pode essencialmente ser um tema, nomeadamente porque quando temos uma hipótese de a China regressar em termos de atividade económica pós-Covid de uma maneira mais forte, isso pode causar um problema a nível de inflação. Podemos desenvolver esse tema um bocadinho mais. Mas, em resumo, aquilo que me parece é que é mais provável que a inflação em 2023 surpreenda pelo lado da baixa do que pelo lado da alta. E isso poderá... Então deixa-me colocar aqui uma segunda questão, que é, referiste aí no tema das matérias-primas, e nas últimas semanas, tanto o petróleo como o cobre, por exemplo, e o ouro têm subido bastante. Portanto, poderá haver aqui, nos próximos meses, aqui um ligeiro apetite dessas pressões inflacionárias. Mas queria referir também aquilo que indicaste sobre a expansão das margens das empresas, porque o que é certo é que, e aliás nós vimos isto desde agosto do ano passado, que o preço, por exemplo, do trigo já baixou aos níveis pré-guerra, mas o que é certo é que os níveis, por exemplo, o cabaz de preços alimentares da ONU, o ano passado caiu 1%. Ou seja, neste momento, em termos gerais, os preços das matérias-primas, e da alimentação em termos de geral, está mais baixo, mas isso não se sente minimamente, pelo menos nos nossos supermercados. Achas que poderá haver aqui uma pressão dos governos, por exemplo, já que do mercado, pelos vistos, não existe, para haver aqui um corte dessas margens? Pois, eu tenho defendido um bocadinho ou melhor, tenho chamado a atenção um pouco para este tema da expansão de margens, porque, não obstante, lá está, eu ser uma pessoa de mercado e ser uma pessoa tendencialmente mais liberal e, portanto, a admitir que no preço é onde está a realidade, eu tenho chamado muita atenção a este facto, porque creio que isto é um efeito colateral ou um sintoma, se quisermos, do poder de mercado que algumas empresas têm. Ou seja, o mercado realmente só funciona se ele estiver a funcionar, ou seja, só concorrencial. E a sensação que tenho é que neste momento haverá setores e intervenientes nos diversos mercados que têm impedido um pouco que essa concorrência esteja verdadeiramente a funcionar. Quer dizer, é um bocadinho esquisito. Ainda esta semana tivemos em Portugal todas as operadoras de comunicações enfim, a anunciarem subidas tarifárias exatamente iguais, exatamente na mesma altura. Tudo isto é um bocadinho estranho, mas temos noutras situações. O que é que me parece? Parece-me que as empresas tiveram, durante muitos anos, e a justiça lhe seja feita, tiveram durante muitos anos muita dificuldade em passar alguns aumentos de custos que tiveram, porque o ambiente não era receptivo a subidas de preços, enquanto as taxas de inflação, enfim, os headlines eram tão baixos. A partir do momento que os headlines saíram mais altos, sobretudo pelas razões que eu estava a dizer, e por isso é que eu estava a falar dos últimos trimestres, tu falaste a partir de agosto, e é exatamente esse o tema, as empresas sentiram, bom, isto, neste momento as populações estão abertas, o mercado está aberto a preços mais altos, portanto vamos poder subir.
A questão é que talvez tenham subido mais do que aquilo que era necessário. Tu deste um exemplo muito curioso da questão do trigo. Eu lembro perfeitamente que quando surgiu a guerra, houve uma certa histeria em torno do vai faltar trigo, vai faltar farinha, vai faltar pão, vai faltar milho, vai faltar tudo. E nós que seguimos aqui na IMF, que seguimos bastante essas commodities, dissemos logo que, não, porque as colheitas estão a ser ótimas nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, não vai faltar, não há que haver qualquer tipo de receio. Isto era uma certa histeria que também servia bem ao ambiente mediático da altura, mas a verdade é que isso depois tem reflexos nos preços que as pessoas pagam, e no fundo essas histerias no final do dia acabam por prejudicar as famílias. O que é que eu acho que o governo, os Estados devem fazer? E isso é que realmente me parece ser o essencial. Devem garantir que o mercado funciona. Devem garantir que não há cartéis, que não há preços combinados, enfim, que há transparência nos mecanismos de formação de preço, que há concorrência efetiva no mercado. E acho que é um dos papéis mais importantes do Estado e do Governo, que é o de garantir que não há aproveitamentos desta índole, e eu não tenho grandes dúvidas que nos últimos tempos tem havido. Obrigado, Filipe. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores tecnológicos e o industrial, o euro-dólar, o preço do barril do Brent, o S&P 500, o Nasdaq e também uma atenção especial ao comportamento da Netflix. Marco? Obrigado, André. A semana passada, apesar de ter sido de uma ligeira correção, mas houve um rebound no final da semana, portanto foi uma semana mista, com uma tendência negativa, e podemos ver aqui no mapa claramente, por exemplo, a tecnologia, houve algumas empresas que destacaram, como a Apple, Google, Tesla, Alibaba, Nvidia e, obviamente, também a Netflix, devido aos resultados. Mas não foi todo o setor de tecnologia. Portanto, houve aqui preferências. Assim como, por exemplo, no setor financeiro, JP Morgan e Bank of America caíram, enquanto Wells Fargo e Citigroup valorizaram. Portanto, foi uma semana não unidirecional. E depois, aqui destaque para o setor industrial, que esteve bastante mais carregado no vermelho do que o setor tecnológico e do que o setor de serviços. Também destaque aqui para o setor do defensivo do consumo, com alguma correção, depois de uma valorização recente. Em relação ao resto do mercado, também misto, Alibaba positiva, o TSM nos semicondutores de Taiwan também bastante positiva, e a Toyota Motors no Japão positiva. Em relação ao Brasil, a Petrobras positiva a beneficiar do aumento dos preços do petróleo. Em relação aos setores e aos mercados, os mercados desenvolvidos aqui bastante melhor do que o Wall Street, por exemplo, e os mercados emergentes também, e também do que a Europa. Portanto, aqui uma aposta nos mercados emergentes. Em relação aos gráficos, começamos pelo euro-dólar. O euro-dólar, que tem valorizado aqui desde setembro de 2022, e reparem que tem sido quase uma caminhada sem grandes correções, e tem ainda espaço para subir, nomeadamente até aqui ao topo desta linha verde, que podemos ver aqui na semana com mais detalhe, podendo haver aqui alguma resistência aqui nesta linha verde mais fina, mas 1,14, 1,15 para o euro-dólar nas próximas semanas, meses, não é de descartar. Em relação ao Brent, o Brent, que também tem aqui uma perspectiva de subir, e de subir bem. Esta linha de tendência amarela é muito importante, eu já a tinha referido aqui, foi quebrada, depois houve um retest em baixa, mas nos últimos dias foi quebrada em alta e ainda não houve um novo retest. Portanto, esta linha para já está em funcionamento, e isto é um padrão técnico que é denominado por Head and Shoulders invertido. Portanto, temos aqui um ombro, temos aqui a cabeça e temos aqui o outro ombro. E esta linha amarela é dos ombros. Quando é quebrada, depois tem aqui potencial para subir na mesma dimensão da distância entre o mínimo do padrão e a linha. Portanto, o que nos dá aqui uma ordem
de grandeza, um nível à volta dos $100 por barril no Brent. Vamos ver se é assim, se não. O que é certo é que também no gráfico, no time frame semanal, temos aqui uma divergência positiva de indicadores. Portanto, o Stochastic, que é um indicador técnico, no segundo mínimo ficou superior. Portanto, isto é aquilo que nós chamamos de divergência positiva. Portanto, há aqui espaço para o Brent valorizar nas próximas semanas. Em relação ao S&P 500, que também está num canal com potencial para valorizar mais um pouco, pelo menos até à linha superior, e reparem que foi testar aqui a linha mediana, que é este tracejado que está aqui. Portanto, poderemos ver aqui o S&P 500 aí testar esta linha que está nos 4.130 pontos. Em relação ao Nasdaq, podemos ver aqui também que está mais ou menos num padrão similar, não tão forte. As tecnológicas não têm tido um comportamento tão forte, mas eu trago aqui o Nasdaq diário para repararem que o Nasdaq atingiu mínimos em outubro do ano passado, mas se repararmos, por exemplo, no gráfico da Netflix, que é a ação que eu gostaria de destacar, aliás, porque eu apresentou resultados, a Netflix tem vindo a valorizar desde maio. Portanto, tem tido um comportamento muito melhor do que o próprio Nasdaq. Desde os resultados que eles apresentaram, foram uma decepção, que tem sido sempre a subir, e portanto, aliás, neste momento, já mais que duplicou desde os mínimos, e portanto há aqui um destaque a fazer à Netflix, que está numa trajetória ascendente e que poderá eventualmente até atingir os $500 por ação e fechar aqui este gap que houve em janeiro de 2022. E é tudo por hoje, André. Obrigado, Marco. Filipe, olhando aqui para os Estados Unidos e para a política monetária da Fed, o Wall Street Journal escreveu recentemente que a Fed deverá aumentar em 25 pontos base na reunião de fevereiro e outros 25 pontos base na reunião de março, antes de fazer aqui uma pausa na primavera para analisar o impacto das subidas das taxas na economia, na inflação. Como é que olhas para esta probabilidade? Parece que há aqui uma desaceleração clara do ritmo da Fed, de Jerome Powell e companhia. Como é que olhas para os próximos tempos? Sim, eu creio que o mercado está a ler bem aquilo que é o mais provável que aconteça, também está a ser ajudado pelos membros da Fed a ler dessa maneira, e portanto essas duas subidas são claramente o mais provável. Nós tivemos agora recentemente a divulgação dos números da inflação de fevereiro, de dezembro, cuja taxa homóloga saiu nos 6,5%, mas o que é importante é que foi o primeiro recuo homólogo em 2 anos e meio. Portanto, um conjunto aqui de sinais a dar a ideia de que a inflação se pode estar a moderar, não quer dizer que vá baixar a pique, mas que já se está a moderar. Eu creio que relativamente à Fed, neste momento, a grande questão não é tanto quanto é que ainda vai ser feito em termos de subidas, porque parece-me que vão ser esses 50 pontos base, é quando é que a Fed vai começar a cortar. O mercado já nos diz que no final deste ano já haverá cortes e talvez 2 cortes de taxas de juros, ou seja, que estes 50 pontos que faltam agora colocar na taxa da Fed irão ser retirados lá para o final do ano. No entanto, o que os membros da Fed e Jerome Powell também têm vindo a dizer é que isso não faz muito sentido, ou seja, aqui é onde o mercado não está de acordo com aquilo que tem sido dito pelos membros da Fed, ou seja, não há esse consenso. O mercado acha que vai haver cortes este ano, os membros da Fed dizem que não, e aí, francamente, tenho alguma dificuldade em saber o que é que irá acontecer, embora eu tenda a ter que prestar atenção àquilo que os membros da Fed dizem, porque costuma-se dizer don't fight the Fed, e realmente esse é um tema relevante. Agora, é isso que tem provocado, e o Marco mostrou alguns gráficos bem interessantes, é isso que tem provocado a valorização do euro-dólar, ou seja, é esta divergência sobre o que é que poderá vir a acontecer às políticas monetárias dos dois blocos. Desde setembro, precisamente final de setembro, o euro-dólar já valorizou cerca de 15%, e isso acontece porque o BCE começou a subir taxas a ritmo, a um ritmo mais rápido que aquilo que a Fed estaria a fazer e que vai fazer, e portanto há esta ideia que em 2023, em termos de subidas, a Fed irá subir
50 pontos e do lado do BCE 150 pontos, diminuindo bastante o diferencial de taxa de juros entre os dois blocos. E, portanto, tem sido aqui na perspectiva sobre a política monetária que se encontra uma parte importante da explicação do euro ter estado a valorizar. Mas não fugiria ali a uma questão que eu acho que é onde esta análise pode ser colocada em causa, que é aquela questão do preço de petróleo. Apesar de eu efetivamente estar à espera de uma inflação bem mais benigna este ano do que até o consenso, que já é de uma desaceleração, reconheço que o preço do petróleo é um risco. Nós temos a reabertura da China, que poderá vir a provocar uma procura crescida por matérias-primas e por energia, e temos também, do lado dos Estados Unidos, a intenção de repor, ou a possibilidade de repor algumas das reservas estratégicas que têm sido vendidas nos últimos meses. E isso é positivo para o preço do petróleo. Agora, a China não obrigatoriamente, a reabertura da China não obriga também a que haja uma procura tão maior por matérias-primas, e explico porquê. O mais provável, em termos de reabertura chinesa este ano, é que haja uma preferência da economia chinesa por serviços, tal como aconteceu aqui digamos, na parte ocidental do mundo. No pós-Covid, o revenge spending foi em grande medida nos serviços, e isso, enfim, ou pode fazer com que o PIB até acelere na China, mas que não seja tanto à custa da parte industrial, da parte de produtos. E, por exemplo, no caso do cobre, em que as infraestruturas são importantes, não é também certo que haja a capacidade da economia chinesa, digamos, se reavivar por essa via. Portanto, pesando tudo isto, mas chamando a atenção para esse risco que existe, esta é a minha perspectiva, mas pesando tudo isto, ainda assim, creio que a inflação vai andar mais comedida do que aquilo que é o consenso nesta altura. Filipe, duas questões então, até porque a semana passada a Agência Internacional de Energia referiu inclusive que haverá um excedente de 1 milhão de barris de petróleo por dia, mesmo com a procura chinesa, que deverá aumentar. Como é que isto se correlaciona com o aumento ainda esta semana e nas semanas recentes do preço do petróleo? Será que há aqui alguma coisa que nós estamos a ver? Esta é a primeira. E a segunda questão é: como é que tu vês a retórica constante dos membros do FED, praticamente todos, que dizem mercado, tenham calma, porque isto não vai ser bem assim às 3 pancadas, portanto acaba os juros, começamos logo a cortar, e de uma forma subretícia dizerem não nos interessa que o Wall Street ou que os índices subam muito, porque isso vai nos dar mais trabalho com a inflação. Isso também é inflacionista. Olha, eu sou petróleo, eu não sou um especialista em energia. Há na IMF pessoas com as quais irias bem mais servido nesse aspecto. Mas dentro das conversas que temos tido, vamos lá ver, há aqui um problema que é o que é esse excedente. Nós temos, por exemplo, agora a instituição daquele price cap, ou seja, limite de preço à compra de produtos russos, quer matéria-prima, petróleo, quer refinados, que ainda não sabemos exatamente como é que, enfim, isso será feito. E, portanto, quando se fala em excedente, também temos que perceber se esse excedente pode chegar ou não ao mercado e a que preços. Portanto, eu tenho algumas dúvidas em perceber exatamente o que é que irá acontecer. Eu creio que quer a EIA, quer mesmo a OPEP, tem interesse, na minha opinião, a que o preço do petróleo não esteja muito baixo, mas também não esteja muito alto. Ou seja, que não esteja muito baixo para poder garantir, digamos, aos produtores um fluxo de rendimento que seja interessante, mas também que não seja demasiadamente alto para gerar os efeitos de substituição que nós temos visto nos últimos anos a acontecer, sobretudo que são muito mais fortes quando o preço sobe muito. E, portanto, eu acho que vai haver aqui uma tentativa de controlar o preço dentro deste range que estamos aqui entre os 80 e 90. Creio que esta é uma zona relativamente confortável quase para toda a gente. E se assim for, não será um problema do ponto de vista da inflação. Relativamente
Relativamente à Fed, tocas num dos pontos, que é, à Fed parece que não é muito interessante termos os índices muito altos, porque isso também é inflacionista, mas não seja pelo efeito riqueza, que faz com que as pessoas, os investidores sintam que têm mais capacidade aquisitiva, vão para o mercado comprar, provocam mais inflação. Mas também há outra questão, que é, eu creio que a Fed está sempre a trabalhar o forward guidance, portanto, a trabalhar expectativas. E se a Fed, digamos, anuísse essa perspectiva de, ok, nós agora vamos subir 50 para depois cortar 50, quer dizer, no fundo, mais valia não fazer nada, quer dizer, é um pouco esta a questão. E eu creio que eles estão mais preocupados em garantir que a mensagem passa de uma forma na forma de que a luta contra a inflação é séria, está a ser levada a sério, que vai ser feita de uma maneira, enfim, muito determinada, e se desse a entender que se iria cortar taxas lá mais para a frente no ano, creio que isso poderia ser visto de uma maneira, enfim, de uma maneira errada pelo mercado, quase como se a Fed não soubesse o que é que andava aqui a fazer. Creio que é sobretudo isso. Agora, que me parece que neste momento o mercado desconta esses cortes de taxas no final do ano porque receia uma recessão, um abrandamento económico, isso parece-me. E quando nós olhamos para os indicadores avançados clássicos, nomeadamente ou da inversão da curva de rendimentos e, por exemplo, a evolução do PIB industrial, tudo isso nos aponta, de facto, para uma desaceleração económica importante, só que, ao contrário daquilo que se dizia, ela não irá acontecer, provavelmente, já no primeiro trimestre, será mais para a frente no ano. Penso que é esse cenário que temos pela frente. Obrigado, Filipe. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta para a terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana, que são 200 mil postos de trabalho eliminados pelas grandes tecnológicas norte-americanas, a Amazon, a Alphabet e também a Microsoft anunciaram despedimentos de milhares de trabalhadores. Os despedimentos estão a ter lugar depois de anos de contratações desenfreadas por parte das tecnológicas, com o crescimento do setor durante a pandemia. Agora, perante uma recessão global, as tecnológicas estão aqui a proceder a reajustamentos da sua força laboral. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Sim, esta semana Ken Griffiths, que é o CEO do hedge fund de Citadel, que teve um lucro recorde de 16 mil milhões de dólares o ano passado, ultrapassando aquele que era considerado até à altura o melhor trade, o melhor negócio alguma vez feito em 2007 por John Paulson, que foram cerca de 15 mil milhões de dólares, e num ano em que a maioria dos hedge funds perderam dinheiro. Aliás, houve perdas totais de cerca de 208 mil milhões de dólares, portanto não foi um ano muito agradável para o setor dos hedge funds, mas houve alguns que conseguiram ter performances muito significativas, como o Citadel, e portanto esta semana é a figura. Obrigado, Marco. Filipe, olhando agora aqui para um tema atual, o super pacote dos Estados Unidos de apoio ao investimento, a Europa está a olhar com algum receio para este pacote, com medo que as empresas europeias sejam ultrapassadas e que a economia europeia seja ultrapassada. A Alemanha e a França já realizaram aqui uma reunião este fim de semana, onde anunciaram vários investimentos, entre os quais uma linha de alta velocidade entre Paris e Berlim. Como é que olhas para este pacote? Vai haver impacto nas empresas europeias? O que é que podemos esperar? Eu, nesta fase, acho que isto ainda está muito no ramo da política, não é? E vamos ver até que ponto, como é que isto realmente depois vai ser implementado. Quer dizer, nós estamos neste momento a discutir um pacote enorme de infraestrutura nos Estados Unidos, mas estamos ao mesmo tempo a discutir o debt ceiling, não é? Portanto, o topo de gastos que o governo pode fazer e
portanto, a dívida que pode criar, e todos os anos há este problema de uma economia hiperendividada, de um Estado superendividado, e portanto as duas coisas juntas acabam por não casar muito bem. Eu julgo que há aqui, eu julgo que está um bocadinho mais do mesmo, ou seja, nós temos vindo a ser testemunhas nos últimos anos de um conflito económico entre os diversos blocos, nomeadamente Estados Unidos, Europa, China, mais do que estes, mas pelo menos estes três de uma maneira mais forte, e creio que nós temos que ver as coisas um bocadinho dessa maneira. Creio que isto tem um aspecto positivo para a Europa, na minha opinião, que é não permite à Europa relaxar nos seus processos de tomada de decisão conjunta. Ou seja, o projeto europeu tem tido um conjunto de crash tests ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, sendo que os mais importantes foram a crise da dívida e agora a resposta à guerra na Ucrânia. Esses dois foram muito importantes, porque foram, e ainda são de alguma maneira, mas foram momentos nos quais a coesão do projeto europeu foi verdadeiramente colocado em causa e poderiam ser o início do fim da União Europeia e do projeto europeu. Quando temos vamos chamar-lhe uma ameaça, eu ponho entre aspas porque ameaças são outras coisas, mas quando temos uma ameaça deste género vindo dos Estados Unidos, uma ameaça económica, isto obriga um toque a reunir para que haja uma maior interligação entre os países europeus, e que é cada vez mais evidente que, com todos os defeitos que o projeto europeu tenha, a Europa como bloco realmente aliás, a Europa, para responder neste tipo de atividade económica e de projetos desta dimensão, só pode continuar a lutar enquanto unidade, não é? E portanto eu prefiro, perante este projeto em concreto, prefiro ver o copo meio cheio e dizer que isto obriga os europeus a entenderem-se, da mesma maneira que outros desafios já o fizeram, e coloca sempre em cima da mesa a necessidade de a Europa continuar a funcionar como um bloco. Ora, eu sou um europeísta e portanto, vejo isto como um estímulo positivo a que haja esse entendimento e verdade seja dita, tem havido nos últimos tempos, a Europa tem respondido até bem a estes desafios que se lhe tenham colocado. Filipe, e como é que achas que a Europa, aliás, tem sido referido já esta semana que a Alemanha conseguiu ganhar, pelo menos para já, a guerra energética contra Putin e contra a Rússia, pelo menos conseguiu não cair, mas achas que esta questão energética poderá ser ainda tema para 2023, 2024 e poderá ser um fator de união para os próximos anos? Bom, que vai ser para este ano, eu creio que vai, para este ano e para este inverno, porque nós tivemos, enfim, na vida para tudo é preciso ter alguma sorte, não é? E a Europa também teve aqui algumas sortes no meio disto tudo, porque não só estamos a ter um inverno mais moderado, pelo menos até agora, como, e se calhar mais importante do que isso, o facto de termos tido uma desaceleração económica importante na China fez com que, digamos, a competição por fontes alternativas de gás natural e de petróleo, enfim, não fosse tão acirrada, e isso permitiu abastecer bem a Europa, nomeadamente de gás. Agora nós este ano vamos ter outra vez o mesmo problema, ou seja, o gás russo vai continuar a estar ausente e vai ser preciso repor estoques. É evidente que também estamos a ter sorte com os renováveis, porque as coisas estão a correr melhor a esse nível, os projetos também são maiores, o nuclear também já está em França outra vez com uma produção mais perto daquilo que tem sido a média histórica. Mas, e era aqui que eu queria chegar, o facto da China voltar a consumir de uma forma mais normal vai provocar aqui uma competição importante. A Europa normalmente funciona sempre da mesma maneira, que é logo, a primeira reação é um bocadinho cada um por si,
e depois a Europa apercebe-se que se calhar é melhor ir junta, não é? E eu creio que isso também está a acontecer aqui na energia, e creio que a Europa já se apercebeu, aliás, sempre se apercebeu, só que não quis resolver o problema de que a dependência energética é um problema complicado. Só que se antes era um problema desagradável no sentido em que obrigava a transferir uma parte importante da nossa riqueza, nossa europeia, para outras áreas geográficas, o problema passou a ser diferente, passou a ser de ter ou não ter, ou de ter a preços que não seriam cabíveis, não é? E portanto como é que dizer, essa necessidade está a aguçar efetivamente o engenho, está a aguçar a necessidade de maior integração, e temos, penso que vale a pena falar nisto, uma divergência brutal entre as autoridades monetárias dos dois lados do Atlântico, porque o BCE está comprometido com a transição verde, vamos chamar-lhe assim, enquanto que a Fed já disse que isso não era nada com eles, é uma questão do Estado e eles estão lá para fazer outro tipo de coisas. Eu não me interessa muito discutir quem é que tem razão, não tem, mas que há na Europa um envolvimento de uma das instituições mais importantes do projeto europeu nesta altura, que é o BCE, no esforço de transição energética, e portanto isso parece-me ser suficiente para nós nos acreditarmos que esse vai ser o caminho, o da menor dependência energética face aos fósseis, não só por serem fósseis, mas essencialmente por não serem europeus. Creio que esse é o objetivo. Filipe, já estamos quase a terminar, mas queria-te perguntar pela situação da China. Já pintaste aqui um pouco o cenário, mas tivemos um crescimento de 3% em 2022, abaixo do previsto. Os economistas da Reuters estão a apontar aqui já o crescimento para 2023, já perto dos 5%. Como é que olhas, o que é que podemos esperar aqui no novo ano chinês, que começou precisamente esta semana? Como é que olhas para a economia chinesa este ano? Bom, quanto aos números propriamente ditos, eu não vou ousar fazer previsões, até porque nós sabemos que os números também do lado de lá são um bocadinho fabricados e, portanto, não vale a pena atirarmos um número. Podemos acertar, podemos não acertar, não sei se é muito útil. Vamos ter naturalmente um acelerado à atividade, a política de Covid-0 está morta, a grande vaga de infecções que provocou também uma pausa, uma paralisia importante na economia, também parece que já está a ficar para trás, coincide com o final do ano, enfim, um novo começo. Aquilo que me parece é que nós vamos ter, e referi há pouco, um revenge spending muito mais ligado aos serviços do que propriamente aos bens. Isso é aquilo que me parece. Isso faz com que o perfil seja um bocadinho diferente. Agora, há aqui algumas incógnitas, nomeadamente relativamente ao peso, não é ao peso, portanto, ao comportamento do setor imobiliário, que tem um peso importante na economia chinesa. Há uma tentativa do Estado em que nada caia, nada de muito importante caia e que os projetos cheguem ao fim. No entanto, sabemos que é um problema. E depois há este tema que foi levantado recentemente, que é o tema demográfico. A China está a perder população, isso já não acontecia há décadas, e creio que vai haver também medidas no sentido de promover um pouco mais a natalidade. Mas, em geral, eu diria que para 2023 as expectativas de evolução da economia chinesa são positivas, isto é, vamos ter um crescimento mais forte do que aquilo que tivemos em 2022, e isso contrasta com aquilo que vamos ter nos Estados Unidos na zona euro, ou seja, em que vamos ter um crescimento mais fraco do que aquele que tivemos em 2022. E isto é que penso eu, a grande novidade, ou seja, vamos ter novamente a China, digamos, a dominar manchetes do ponto de vista de crescimento, mas eu continuo a achar que para este ano, eu estou moderadamente otimista, também sou um bocado otimista, mas acho que vamos ter um ano que, enfim, com as incertezas nomeadamente associadas à guerra, isso enfim, é incontornável, mas creio que do ponto de vista de crescimento económico vamos conseguir ter crescimento económico positivo nas principais áreas do globo, vamos ter a inflação mais moderada, vamos ter subidas de juros, mas
digamos, a subida que vai acontecer agora não se compara com aquela que tivemos em 2022 e, portanto, se calhar 2023 pode surpreender pela positiva, não por ser um ano fantástico, mas por não ser tão mau como aquilo que se previa, porque, como dizia alguém no final do ano passado, em 2023 iríamos ter a recessão mais antecipada de sempre. Pois, as recessões normalmente acontecem por surpresa, não são assim antecipadas, portanto, se calhar vamos ter uma surpresa mais agradável este ano. Filipe, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu. Marco, Obrigado. Obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.